Olá, meus amigos, estamos aqui com esta primeira aula, a aula inaugural da plataforma Os Mitos do Direito. Como nós vamos iniciar este curso agora, a primeira disciplina que nós vamos tratar, essa disciplina de lançamento, será Direito Constitucional. Mas, junto com o Direito Constitucional, aí, ao longo dos próximos dias, nós teremos outras disciplinas que também farão parte deste início de nossa plataforma, além daqueles vídeos que vocês já estão acostumados a assistir. Pois bem, então vamos falar de Direito Constitucional. A nossa primeira aula de Direito Constitucional, ela vai tratar basicamente da origem da Constituição e da configuração daquilo que é importante em termos de direito constitucional, em termos de Constituição, desde o constitucionalismo antigo até o constitucionalismo contemporâneo. Hoje, quando nós estudamos o direito constitucional, nós estamos baseados basicamente em três grandes bases, que são do constitucionalismo clássico: a ideia de separação de poderes, estabelecimento de direitos e a ideia de direitos fundamentais, ou seja, o cidadão protegido contra o Estado. A partir destas bases, separação de poderes, direitos e a proteção contra o Estado, nós estruturamos aquilo que são as bases do constitucionalismo clássico. Esse constitucionalismo clássico que, evidentemente, começa a partir do desenvolvimento revolucionário francês, lá nos idos do século XVIII. Contudo, a pergunta é a seguinte: antes disso, antes da Revolução Francesa, antes de 1789, da estruturação do Estado liberal, nós tínhamos constituições? Existia algo que poderia ser chamado de Constituição? Claro que sim, mas é evidente que com as características típicas da Constituição francesa, do constitucionalismo revolucionário, nós não tínhamos algo do tipo. Não tínhamos algo num sentido de uma lei maior dentro de um Estado, mas não com as três características comuns do constitucionalismo francês, que são basicamente as que eu mencionei no início da aula. Acompanhe com a gente aí no slide. O constitucionalismo pré-revolucionário, antes da Constituição Francesa, ele tem como grandes parâmetros, primeiramente, o Estado hebreu, onde a religião funcionava como uma forma de limitar o poder político. Já na Grécia Antiga, há aí uma preocupação maior com a figura do cidadão, com a presença do cidadão dentro do Estado, dentro dos cargos públicos, exercendo funções em prol do Estado. Claro que, dentro desse sistema da Grécia Antiga, os cidadãos eram um grupo muito restrito de pessoas. Para Aristóteles, naquela ocasião, existiam três formas de governo: a monarquia, a aristocracia e a democracia. Na monarquia, apenas uma pessoa exercia aí a governança ou a função junto ao governo. E claro que o seu desvirtuamento levava à tirania. Na aristocracia, um pequeno grupo era o responsável por exercer a função de governar. E o seu desvirtuamento conduzia à oligarquia. E a democracia, em que o povo, claro que o povo bem restrito, exercia esta função e o seu desvirtuamento conduzia à demagogia. Volte aqui com a gente. Vamos lá. Além deste modelo grego, além deste modelo hebreu, nós podemos mencionar também o constitucionalismo inglês, que antes de 1789 teve instrumentos muito importantes para aquilo que viria a ser a base do constitucionalismo revolucionário. Vamos ver basicamente aí nessa tabela quais são estes momentos. Magna Carta, 1215, limitação dos poderes do rei, um dos documentos mais importantes do constitucionalismo inglês, a estruturação do princípio da legalidade e principalmente do devido processo legal.
A Petition of Rights, Petição de Direitos de 1628, que traz aí declaração de liberdades, direitos civis, necessidade de motivação para as prisões, legalidade dos impostos. Habeas Corpus Act, 1679, reforça a importância do habeas corpus contra prisões arbitrárias, ilegais ou abusivas. Em 1689, a Declaração de Direitos, Bill of Rights, traz também direitos que são conhecidos como direitos de primeira geração. E o Act of Settlement 1701, também aí com a preocupação em relação à limitação do poder político. Além do modelo inglês, nos Estados Unidos ali, desde a proximidade da sua independência até os momentos posteriores à sua independência, a confecção da Constituição norte-americana, nós temos alguns parâmetros, algumas diretrizes importantes para o constitucionalismo. Vejam vocês aí. Nos Estados Unidos, o que nós podemos chamar a atenção? Primeiramente, as Fundamental Orders of Connecticut, 1639, antes ainda aí da independência norte-americana. Essas Fundamental Orders of Connecticut tinham ali a missão de discutir, de estabilizar, de regulamentar como seriam principalmente as relações comerciais nos rios, aliás, nas cidades que estavam à beira do rio que levavam o mesmo nome. Em 1776, então, a independência norte-americana, com a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia e a própria Declaração de Independência. Após a independência norte-americana, os artigos da Confederação e a União Perpétua. Em 1787, nós temos uma mudança no paradigma federalista nos Estados Unidos, de um primeiro momento em que nós tínhamos 13 colônias independentes unidas pelos artigos da Confederação, passamos para um segundo momento em que nós temos um único Estado, a União, a partir da ideia não mais de independência dos Estados-membros, que antes eram as 13 colônias, mas sim autonomia de Estados-membros que se unem para formar uma união. Os Estados que se uniram na América. 1787, Constituição norte-americana, traz o modelo federalista. E um detalhe, a Constituição norte-americana não tinha uma declaração de direitos em sua origem. Essa declaração de direitos, que acompanha aí algo que acabou sendo desenvolvido primeiramente na França revolucionária, veja, 1787, a Constituição norte-americana, 1789, Revolução Francesa, 1791, bebendo da fonte da Revolução Francesa, da ideia de proteção de direitos, vem então as primeiras emendas à Constituição dos Estados Unidos, que trazem justamente a Declaração de Direitos, a Bill of Rights. Meus caros, e aí então, nesse mesmo contexto, vem o constitucionalismo clássico, revolucionário, na França. Lembrando a vocês o seguinte, acompanhem conosco aí, o que acontecia na França naquele momento? Antes da Revolução, nós tínhamos um Estado absolutista, um Estado em que o rei era a figura que representava o próprio Estado. O rei era o Estado. L'État c'est moi, já dizia ali o rei Luís XIV naquela época. Com a derrocada do Estado absolutista, com a derrota do Estado absolutista, a derrubada do Estado absolutista, ergue-se um novo Estado, que é fomentado por ideais bem diferentes daqueles do Estado absolutista. Esse novo Estado, o Estado liberal, ele advém com a Revolução Francesa, 1789, baseado em 3 grandes diretrizes: liberdade, igualdade e fraternidade. E o constitucionalismo francês tem como pilares aquilo que eu falei logo no começo da nossa aula: separação de poderes, garantia de direitos e a limitação do poder. Em termos filosóficos e em termos de doutrina econômico-política, a Revolução Francesa bebe muito da fonte do iluminismo, desenvolvido por John Locke principalmente, do contratualismo de Jean-Jacques Rousseau
e do liberalismo econômico de Adam Smith. Tudo isso, todo esse contexto acabou produzindo, vocês sabem aí, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, logo em seguida à Revolução Francesa. E a Constituição Francesa, então, 2 anos após, em 1791, vem fechar esta ideia do desenvolvimento do constitucionalismo clássico francês e vem também, de uma certa forma, inserir aquela Declaração de Direitos de 1789, agora dentro da própria Constituição Francesa. Pois bem, contudo, vocês sabem, nós vamos estudar isso mais para frente em direitos fundamentais, que aqueles primeiros direitos que tiveram uma ênfase maior no constitucionalismo francês, que eram vinculados à ideia dos direitos civis e dos direitos políticos, a proteção do cidadão contra o Estado, eles não foram suficientes. A ideia de liberdade por si não é suficiente. É necessário que exista uma igualdade material. Esse Estado liberal, de um primeiro momento, começa a dar lugar, com o tempo, a um outro modelo de Estado, que é o Estado social. O Estado social passa a se preocupar agora com a igualdade material, não a igualdade do plano simplesmente formal, mas a igualdade tendo o ponto de vista de atingir todos os cidadãos. Se o cidadão por si só não consegue alcançar a saúde, não consegue alcançar uma educação de qualidade, o Estado precisa fomentar esses pontos para que as pessoas possam ter as mesmas perspectivas, para que possam ter as mesmas oportunidades. E isso teve um grande impulso, principalmente nas revoluções industriais, em que ficou clara essa diferença, essa desigualdade sob o plano material. Nascem aí ideias como Estado Social de Direito, Estado do Bem-Estar Social. Destaco, dentro deste contexto, Constituição Mexicana de 1917, a Constituição Alemã de Weimar de 1919 e, entre nós, a Constituição Brasileira de 1934. Lembrando que, em 1919, antes mesmo da ONU, bem antes da ONU, nós tivemos a criação da Organização Internacional do Trabalho, preocupada justamente com a necessidade de se buscar igualdade material. Pois bem, tempo passa, evidente que com a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nós temos uma nova mudança de perspectiva. Agora, da liberdade, da igualdade, nós passamos a um modelo de fraternidade, solidariedade, união, direitos coletivos, direitos difusos, direitos individuais homogêneos, uma preocupação mais plural, uma preocupação mais universal do direito. E, principalmente, uma mudança de paradigma, aquilo que nós chamamos de giro kantiano. A dignidade da pessoa humana se estrutura como um postulado e passa a estabelecer qual é a direção do constitucionalismo. Nesse contexto, nascem ideias dentro do constitucionalismo como neoconstitucionalismo, um constitucionalismo guiado pela dignidade da pessoa humana. Constituição dirigente ou programática, uma Constituição sonhadora, uma Constituição que quer estabelecer programas, diretrizes para o futuro. E o totalitarismo constitucional, a Constituição invadindo todos os ramos do direito, todas as searas do direito. Vocês escutam muito hoje em direito civil a partir da Constituição, direito civil constitucional, direito penal constitucional, ou seja, tudo tem base na Constituição. Mas, para falar de futuro, há alguns anos atrás, acompanhem com a gente aí no na nossa tela, alguns anos atrás, um doutrinador argentino escreveu um artigo, José Roberto Drome Casas, e disse o seguinte: estamos passando para um momento em que buscamos um constitucionalismo do futuro. Estamos num momento em que
queremos estruturar quais as bases que o constitucionalismo terá no futuro. E o Drome diz o seguinte, são 7 grandes princípios. Verdade, a Constituição tem que ser uma Constituição sincera com o seu povo. Solidariedade, algo que de certa forma já vem aí do momento do neoconstitucionalismo. O consenso, claro, a ideia de maiorias com respeito a minorias. A continuidade, os projetos democráticos, os projetos constitucionais têm que ser duradouros. A participação da sociedade na política, a sociedade, os representantes da sociedade tendo a possibilidade, a capacidade de influenciar efetivamente as decisões políticas, a integração dentro deste sistema e, principalmente, algo também que vem aí do direito internacional dos direitos humanos, a universalização dos direitos humanos. Todos esses 7 grandes princípios acabam guiando o constitucionalismo do futuro. E para falar também em futuro, para falar em contemporaneidade, eu chamo a atenção para vocês aí de 2 vertentes que vocês também devem estar escutando. Constitucionalismo comunitário. Vivemos um momento, talvez esse momento esteja um pouco arranhado atualmente, mas nós vivemos um momento nos últimos anos em que buscava se aproximar grandes blocos de países e estruturar regras e, inclusive, instituições comuns, como se fossem todos um único Estado, como acontece ainda na União Europeia. Digo que isso está arranhado porque nós tivemos um Brexit e nós temos países também discutindo a possibilidade de saída da União Europeia porque não se adequaram, não se acostumaram com esta ideia de ter um órgão superior à soberania do próprio país. Nós temos um bloco latino-americano que ainda engatinha nesse sentido. E uma outra vertente que chama a atenção de vocês, o constitucionalismo globalizado ou transconstitucionalismo, ideias que buscam aproximar as constituições ao redor do mundo, estabeleceram um modelo de constitucionalismo global, bases comuns entre as constituições ao redor do mundo. Essa ideia aí é bastante desenvolvida, em especial pelo professor Marcelo Neves. Recomendo a leitura. Meus amigos, é isso que nós tínhamos para esta aula inaugural. Acompanhem o nosso canal, sigam no Instagram, no YouTube, ativem o sininho para serem notificados de novos vídeos e, principalmente, os nossos livros, nossas obras estão aí disponíveis nos links abaixo para a sua aquisição. Tanto a obra relativa às primeiras 4 aulas de Direito Constitucional na plataforma Kindle, na Amazon, quanto também o nosso livro A Constituição Brasileira ao Alcance de Todos e o outro livro, Direito Constitucional, que trata de primeira e segunda fase da OAB. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.